Tá querendo viajar, mas ainda tem algumas dúvidas? Neste vídeo eu vou responder alguns comentários que fizeram nos últimos vídeos aqui do canal para tentar ajudar você a planejar a sua viagem por conta própria, sem agências ou pacotes. Oi, eu sou a Bia e esse aqui é o canal Tini Bia Por Aí, onde eu e a minha mãe te mostramos destinos do Brasil e do mundo. A gente te mostra que você não precisa ser rico, milionário ou ter muita grana para conseguir viajar, que com bom planejamento qualquer destino é possível, sim. Neste vídeo, então, eu respondo algumas dúvidas mais frequentes aqui no canal. Foi do valor total do nosso cruzeiro de travessia. Apesar de eu já ter respondido isso lá no vídeo onde eu conto quanto custa um cruzeiro de travessia, o valor que a gente pagou para duas pessoas viajarem por 18 dias do Brasil para a Europa, ou melhor, do Porto do Rio de Janeiro até o Porto de Barcelona, fazendo algumas paradas no continente europeu e no continente africano, foi de R$ 9.854 para duas pessoas. Esse valor foi possível porque a gente fez a reserva da cabine garantida, que a companhia de cruzeiros te garante que você vai ter uma cabine dentro do navio, mas não pode te garantir até alguns dias antes do seu embarque no cruzeiro, a localização, a categoria e tudo que envolve a sua cabine. Você só vai ficar sabendo alguns dias antes do seu embarque ou lá no momento do embarque mesmo. Aqui no canal tem um vídeo onde eu te mostro como encontrar cabines garantidas para o seu cruzeiro de travessia. Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição o vídeo onde eu te mostro como é que você faz para procurar uma cabine garantida. Também perguntaram pra gente como é que a gente voltou lá do nosso cruzeiro para o Brasil. Eu respondi tudo isso nesse vídeo aqui, mas basicamente pegou um voo lá de Madrid para Salvador para chegar no Brasil. Então essa foi a maneira que a gente escolheu voltar para o Brasil. A gente até queria voltar num cruzeiro de travessia lá da Europa para o Brasil, mas a gente teria que ficar muito mais tempo lá na Europa, viajando, gastando em euro, para voltar na época que acontece a travessia de cruzeiro lá da Europa para o Brasil, que eu também contei nesse vídeo aqui e te mostrei também como é que você faz a compra de uma travessia lá da Europa para o Brasil. Mas a temporada ela acontece entre os meses de outubro e dezembro. A gente voltou para o Brasil no mês de junho e a gente desembarcou lá no nosso cruzeiro de travessia em abril. Então a gente teria uma janela muito maior e muito mais cara entre abril e outubro para conseguir voltar lá da Europa para o Brasil de navio. Por isso que a gente acabou voltando de avião. Aí a gente deixa essa experiência para uma próxima oportunidade. Também perguntaram o que está incluído na tarifa básica do cruzeiro, que foi a maneira que a gente foi para a Europa. A gente não contratou pacote de internet, não contratou pacote de bebidas, pacote de serviços. O único serviço à parte do valor de R$ 9.800 que a gente fez foi uma excursão lá no Marrocos, lá na cidade de Casablanca, porque a gente estava meio que na dúvida como é que seria pra gente turistar sendo duas mulheres. Então a gente preferiu fazer uma excursão lá em Casablanca, lá no Marrocos. E sinceramente a gente se sentiu muito mais tranquilas e muito mais confortáveis dentro do grupo do que se a gente não tivesse contratado a excursão. Porque em vários lugares só podem entrar homens ou na rua só tem homens, tem poucas mulheres, então a melhor ideia pra gente foi mesmo ter contratado o serviço de excursão. O que tá incluído nesse pacote básico do cruzeiro? Eu também contei nesse vídeo aqui o que tá incluído na tarifa básica do cruzeiro, mas basicamente é o transporte, a hospedagem, serviços de entretenimento, a estrutura do navio, as refeições, as bebidas básicas. Então você consegue ter sim uma ótima experiência no cruzeiro só com a tarifa básica. Também perguntaram quais são as bebidas que estão incluídas na tarifa básica. Então a gente tem acesso à água 24 horas por dia, que fica lá disponível lá no buffet do navio. A única coisa que não é uma água engarrafada, você não vai pegar uma garrafinha de água mineral disponível. Você vai ter que ter ou uma garrafa reutilizável sua, sabe aquelas garrafinhas que a gente leva pra academia? Então, ou vai ter que ficar toda hora que ficar com sede e ir lá e encher um copo de água. Então, a água disponível é assim. Ela tem um gostinho, sim, mas isso acontece também com águas engarrafadas em outros países, que também tem um gostinho e depois a gente acaba se acostumando com o gostinho da água. Durante o café da manhã, a gente tem o café, o leite, o chá e o suco. Durante o almoço, a gente tem a água e o chá. E durante o jantar, a água e o chá. Então, essas são as bebidas incluídas dentro da tarifa básica. Agora, se você quiser tomar um refrigerante, uma cerveja, uma bebida quente, além das disponíveis, você tem que comprar ou um pacote de bebidas ou comprar cada bebida avulsa de acordo com a sua vontade, de acordo com a necessidade. Mas aí você pode contratar um pacote de bebidas antes do momento do seu embarque, que ele vai ser muito mais econômico, ou você pode contratar já lá dentro do navio também. Me perguntaram porque no vídeo eu acabei falando do termo refeições. A pessoa quer saber o que está incluído dentro
do termo refeições. Então, basicamente, são todas as alimentações dentro do buffet e dos restaurantes à la carte designados para a categoria do navio. Então, você pode fazer 10 refeições lá no buffet, se você quiser. Todas essas refeições, que são café da manhã, almoço, jantar, lanche da manhã, lanche da tarde, lanche da noite, lanchinhos, essas coisas, todas essas refeições estão incluídas dentro da tarifa básica. Basicamente, você pode ir lá no buffet quantas vezes por dia você quiser e comer quantas vezes você quiser, que está incluído dentro da sua tarifa. As únicas refeições, alimentações que não estão incluídas na tarifa do cruzeiro são as refeições que você vai fazer nos restaurantes temáticos ou nas sorveterias, cafeterias, que são pagas à parte, que são pagas em dólar lá dentro do navio ou em euro, dependendo do lugar que você está fazendo esse cruzeiro. E uma coisa interessante, uma coisa legal, se você não sabe, que durante o café da manhã e o almoço você também pode fazer as suas refeições nos restaurantes à la carte da categoria do navio. Então você pode almoçar e tomar café da manhã no mesmo restaurante que você faz o jantar e não jantar no restaurante e jantar lá no buffet. Aí você faz a sua rotina dentro do navio, café da manhã, almoço, jantar, os lanchinhos da manhã, lanchinho da tarde, lanchinho da noite, lanchinho pós-lanchinho. Então, você consegue se alimentar 24 horas por dia, se essa for a sua intenção. Também perguntaram pra gente com quanto tempo de antecedência a gente comprou o nosso cruzeiro. A gente comprou o nosso cruzeiro de travessia no mês de dezembro de 2023 e a gente embarcou em abril de 2024. Também perguntaram pra gente quando é que foi a nossa viagem. A gente viajou em abril de 2024. Como é que foi que a gente comprou a nossa passagem de retorno da Europa para o Brasil? Se a gente comprou com antecedência, se a gente comprou depois que a gente já estava na Europa, se foi muito caro. Tudo isso eu respondi no vídeo contando como é que foi o nosso retorno da Europa para o Brasil. Mas a gente comprou um voo de Madrid para Salvador. A gente não mora em Salvador, infelizmente, a gente mora em São Paulo. Mas porque era uma rota mais curta, a gente até o momento não era tão fãs de fazer voos muito longos. Eu sempre tive muito medo de voar de avião, então eu sempre tive um receio maior de fazer voos longos, mas depois eu vi que eu gosto de fazer voos longos, mas depois de muito tempo sofrendo com medo de avião, mas isso é um papo para um outro vídeo que eu posso falar como é que eu superei meu medo de voar de avião. Eu ficava, com a minha boca, ela ficava super pálida, eu ficava... Não é que eu tenha superado totalmente meu medo de voar, eu ainda tenho medo, mas agora eu consigo encarar o processo com mais tranquilidade e aproveitar mais o processo de chegada no destino. Então, a gente comprou o voo de Madrid para Salvador, porque foi a rota mais econômica. A gente pagou cerca de R$ 4.700, R$ 4.900 nesse trajeto da Europa para o Brasil. Esse valor já tá com a passagem, o despacho da bagagem e os nossos assentos que a gente também comprou para viajar juntos. No vídeo onde a gente conta das nossas acomodações lá em Londres, que eu vou deixar aqui, nesse vídeo aqui, também perguntaram das nossas acomodações, se a gente tinha feito via Booking ou via Airbnb. As nossas acomodações em Londres, a gente fez 2 no Airbnb e uma a gente fez no Booking. Como é que eu achei aqueles valores tão ótimos pra gente, tão dentro do nosso orçamento? Eu fiquei, basicamente, vários dias pesquisando as acomodações no Airbnb. Eu fiquei filtrando, fuçando, fiquei atualizando a página pra ver se realmente não ia ter nada dentro do nosso orçamento e acabou aparecendo pra gente essas alternativas de acomodação lá em Londres, que não é bem em Londres, é na região da Grande Londres, mas é uma ótima localização para você ficar, para você conseguir mais o clima londrino da cidade. Então, se você sair da bolha de ficar no centro da cidade, que vai ser muito mais caro, você consegue ficar em acomodações confortáveis, em regiões super legais, com um preço mais barato do que ficar na região mais centralizada. A nossa última acomodação, que a gente ficou lá em Londres, que a gente ficou poucos dias, que eu achei no Booking, com um preço muito bom pela localização que a gente estava, que dava para ir caminhando até a Torre de Londres, então foi uma boa escolha, foi uma ótima localização. Então é assim que eu consegui achar as nossas acomodações em Londres. Eu fiquei fuçando vários dias mesmo, atrás de acomodações mais baratas e que tivessem as coisas que a gente procura numa acomodação, porque também não adiantava ser um lugar barato que fosse para dividir um quarto num hostel, coisas que a gente não curte muito. Então, sim, eu usei o Booking e o Airbnb para achar as nossas acomodações em Londres e todas as outras acomodações que a gente ficou na Europa. Que eu pretendo trazer um vídeo mostrando para vocês as acomodações que a gente fez dentro da Europa para mostrar o que tinha em cada uma, quanto é que custou cada uma e como que eu procuro as acomodações e como que a gente
gente faz para achar valores mais acessíveis nas nossas viagens. Uma dúvida também que tiveram foi que se a cabine é compartilhada com pessoas de outras famílias. E não, cada reserva, cada pessoa, cada família, cada grupo tem o seu quarto, tem a sua cabine dentro do navio. A mesma coisa acontece quando você faz uma reserva em um hotel, em uma pousada, que as acomodações são privativas. Você só vai dividir um quarto com outros viajantes se a sua acomodação ela for compartilhada. No navio, você não vai ficar num quarto compartilhado, mas isso você vai saber no momento da sua reserva. Mas num navio, normalmente isso não acontece. Você só vai compartilhar com pessoas da mesma reserva que você. E em um hostel, se você ficar num quarto compartilhado, aí sim você vai compartilhar o seu quarto, o banheiro, espaços com outras pessoas. Mas também dá pra ficar em um hostel, em quartos privativos, com banheiros privativos. No vídeo onde eu conto do nosso roteiro pela Europa, perguntaram quantos dias foi a nossa viagem. A gente passou mais de 80 dias viajando pela Europa, passando por 13 países. Mas a gente pode confirmar aqui nesse vídeo quantos dias foram. Também perguntaram qual foi o roteiro do nosso cruzeiro de travessia. Então a gente saiu do Porto do Rio de Janeiro, teve uma parada em Casablanca, no Marrocos, uma parada em Santa Cruz de Tenerife, outra parada em Valência e outra parada em Málaga e o desembarque em Barcelona. Pode ter sido primeiro Málaga e depois Valência, mas foram nessas duas cidades. Eu não sei direito qual que é a ordem das duas. Mas também tem um vídeo aqui no canal onde eu conto do nosso roteiro, do nosso cruzeiro de travessia. Eu vou deixar todos os vídeos que eu estiver comentando aqui, eu vou deixar aqui na descrição pra você ir lá ver ou só assistir esse vídeo aqui também tá bom, tá? Também perguntaram pra gente qual que é a época que se consegue fazer um cruzeiro de travessia do Brasil pra Europa ou da Europa para o Brasil. Os cruzeiros de travessia do Brasil pra Europa acontecem entre os meses de março e comecinho de maio. E os cruzeiros de travessia da Europa para o Brasil acontecem entre os meses de outubro e dezembro. Também perguntaram pra gente os nossos gastos do nosso mochilão pela Europa. Eu não lembro direito qual foi o valor, também pode ir lá conferir no vídeo. E eu acho que foi um valor mais alto do que eu imaginava, mas mais barato do que poderia ser também. Também perguntaram das nossas mochilas, onde que a gente comprou, se elas são boas para viajar e tal. Minha mochila ela tem 40 litros e a da minha mãe ela tem 30 litros. São dois modelos diferentes. A gente comprou as nossas mochilas pelo Mercado Livre, porque a gente não paga frete no Mercado Livre. Mas você também pode comprar na Decathlon pessoalmente ou na Decathlon online, aí você escolhe. A gente preferiu comprar no Mercado Livre porque a gente não paga frete, mas você vê o que é melhor pra você. Mas eu vou deixar o link aqui das mochilas só pra você ver quais são as mochilas, se você tiver esse tipo de curiosidade. Também perguntaram como que a gente fez pra se comunicar nos países que a gente viajou. Bom, eu falo 3 idiomas, que é o português, o espanhol e o inglês. Então a gente se comunicou na maioria dos países em inglês, na Espanha em espanhol, mas na Albânia e em Montenegro quase ninguém falava inglês, então a gente se comunicou na mímica mesmo. A gente fazia a mímica, a pessoa fazia a mímica dela e a gente se comunicava. Então foi isso que a gente usou. Mas se você não fala inglês, não fala espanhol, é super possível você viajar. Não se prenda a não saber falar um idioma para não ter as suas vivências mundo afora. O que eu te aconselho é baixe o Google Tradutor para você usar offline ou usar o tradutor do seu celular. Tenta fazer umas aulinhas num aplicativo de idiomas, tipo o Duolingo, só para você conseguir saber coisas básicas para falar com as pessoas e vai viver sua vida, vai fazer sua viagem, vai viver outras culturas, porque super vale a pena. Também perguntaram como é que a gente viaja só com uma mochila cada uma. Então a gente basicamente aderiu a esse estilo de viagem no pós-pandemia, porque ele é muito mais prático, a gente consegue ter um fácil acesso às nossas coisas em qualquer momento da viagem, a gente passa desapercebida na fila, na checagem das bagagens de mão normalmente. Uma companhia ou outra que fica checando mochilas, mas normalmente eles checam mais as malas de rodinha. A gente gosta desse tecido aqui, que ele é dry fit, mas não necessariamente. Mas, sim, sendo bem sincera, a gente até acaba levando mais coisas e nem usa tudo que a gente leva pra viajar. Eu posso trazer um vídeo mostrando o que a gente levou no nosso cruzeiro de travessia, o que a gente normalmente leva nas nossas mochilas. Eu tenho um vídeo que eu gravei assim, mas eu posso ver o vídeo e regravar pra mostrar pra vocês. Mas não tem nenhum segredo, mas eu posso mostrar o que a gente leva normalmente nas nossas mochilas.
eu não respondi a pergunta, mas a gente leva as roupas que a gente vai usar, um chinelo, o sapato principal já vai no nosso pé. Se a gente estiver indo para um destino que possivelmente a gente vai usar um casaco, o casaco vai no nosso braço, aí qualquer coisa para entrar no avião a gente veste o casaco. Cada uma leva, eu levo uma pochete, a minha mãe leva uma bolsinha para colocar os itens mais pessoais. Às vezes a gente leva uma mochila de ataque, mas agora a gente não tá mais aderindo a levar uma mochila de ataque, porque fica muita coisa. Se você quiser ver esse vídeo, me conta aqui nos comentários que eu trago sim. Uma pessoa também perguntou como é que acha a cabine garantida, como é que faz pesquisa de cruzeiros e mostrando o passo a passo de compra de um cruzeiro, porque eu também tinha essa dúvida antes de comprar o nosso cruzeiro de travessia, e eu quero ajudar vocês a viajarem mais e mais, sem precisar ficar indo lá na agência de viagens ou acabar comprando nesses sites. Então, foi por isso que eu fiz esse vídeo. E eu espero muito que esses vídeos estejam ajudando vocês, porque eu quero que todo mundo comece a viajar sem ficar dependendo de pacote ou agências. Também perguntaram: sem inglês, quais países você acha que pode dificultar para o viajante? No nosso vídeo onde eu conto do roteiro do nosso mochilão. Aí, sendo bem sincera, sem falar uma palavrinha de inglês, eu acho que na Inglaterra, porque o idioma lá é o inglês, e eu acho que na França, apesar dos franceses não gostarem tanto de falar o inglês, é muito mais fácil falar inglês do que o francês, pelo menos eu acho. Eu já tentei estudar francês e pra mim eu não consigo. Em Montenegro e na Albânia as pessoas não falavam inglês, então o inglês não ia fazer falta. A gente se comunicou em mímica. E em Luxemburgo também, talvez o inglês faria um pouco de falta, a não ser que você fale alemão, luxemburguês. Na nossa experiência, nesses países seria um pouco mais difícil. De resto, eu acho que você consegue se virar muito bem, sim. Na mímica, no Google Tradutor, fazendo umas aulinhas no Duolingo, então... No Duolingo... Eu tô falando do Duolingo porque é o aplicativo que eu sei que ensina idiomas, pode ser qualquer outro. Também perguntaram que se uma pessoa que tem restrição no nome, tipo SPC, Serasa, consegue fazer uma viagem, consegue fazer um cruzeiro de travessia ou uma viagem... Sim, uma pessoa com restrição no nome, ela consegue viajar para qualquer lugar, desde que ela compre no cartão de crédito, no Pix, ou da forma que o lugar que ela esteja comprando aceite. Isso não vai ser um impedimento para você passar na imigração, você tá devendo, sei lá, as Casas Bahia, lojas assim. Só vai ser um impedimento para você entrar em algum país se você tiver problemas com a lei, problemas com a justiça. Aí sim você não vai conseguir entrar em alguns países. Mas aí, né, não sei como é que funciona esse segmento de conseguir entrar num país ou não. Mas você ter restrição no seu nome, de você não ter um cartão de crédito, não vai te impedir de viajar, porque você pode juntar o seu dinheiro e fazer o pagamento à vista. Ou se você não tem o dinheiro para fazer o pagamento à vista e só tem o seu cartão de crédito, também não vai te impedir de viajar. Porque quando você estiver passando na imigração, ninguém vai ficar perguntando do seu score no banco. Então, isso não é impedimento para você viajar. Para fazer as compras das passagens que a gente fez lá na Europa, ou seja, a gente já estava na Europa, como que a gente fez esses pagamentos, tanto online ou presencial? A gente fez os nossos pagamentos com o nosso cartão da Wise, porque a gente gosta muito de usar o cartão da Wise, a gente prefere o cartão da Wise, mas você pode fazer com o seu cartão da Nomad. É só você gerar a versão do seu cartão. Lá no aplicativo você gera o cartão digital e faz o pagamento com o seu cartão digital nesses sites. Para você ter uma ideia, eu fiz o pagamento do meu visto canadense desse jeito. Eu gerei o meu cartão virtual na Wise e fiz o pagamento. Então, dá para fazer qualquer tipo de compra com o cartão da Wise. Aí uma pessoa perguntou, assim, fiquei curiosa com o que vocês trabalham. Poderiam compartilhar? Então, a minha mãe, ela é técnica de enfermagem e eu sou médica veterinária. Se você não sabe, veterinária aqui no Brasil é pobre. A gente não é rica, a gente não tá escondendo dinheiro embaixo do colchão. Se você jogar aí no Google, você vai ver quanto que um veterinário ganha aí por plantão. Você vai ficar triste pela gente. Pela gente, classe veterinários. Enfim, a gente consegue viajar porque a gente se planeja com antecedência, junta o nosso dinheiro e faz viagens dentro da nossa realidade. Eu passo dias procurando acomodações que caibam dentro do nosso orçamento. Então, é desse jeito que a gente consegue viajar. As outras perguntas não respondidas eu vou deixar para um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, considere deixar um like e um comentário aqui embaixo. Pode deixar qualquer comentário relacionado a viagens, mochilões, que se eu souber responder, eu respondo, e no futuro eu posso fazer um vídeo respondendo esse comentário em vídeo para deixar tudo junto num vídeo só respondendo os comentários. E para você se planejar para suas viagens futuras. Obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo. Tchau!